da página 55, texto reportagem. O que é uma reportagem? Você já leu? Você já ouviu? Esta é uma reportagem que foi disponibilizada no jornal. Nós vamos ver, então, e ler a chuva de ideias. O que acontece aqui? A reportagem é um texto de suma importância, porque ele traz uma abordagem mais aprofundada, ele tem mais informações, aprofunda mais nas informações que ela te oferece a respeito de um determinado tema. Então, tem algumas questões que a professora vai chamar a sua atenção para que você, na hora da leitura, observe aqui nesse texto. Primeiro, por que nós vamos ler esse texto? Vamos relembrar quando nós estávamos lendo o texto da carta reclamatória, né? Carta de reclamação que a Fernanda, ela escreveu para o responsável da distribuição de água da sua cidade, informou sobre o vazamento, não foi isso? Ela teve uma atitude cidadã. E nós estamos conversando a respeito disso, de que outra maneira nós podemos valorizar a nossa água. Então, nesse texto, nós temos outra maneira de valorizar a água. Então, vamos ler. Como agora a professora não consegue ler todo o texto, nós vamos fazer um combinado. Eu vou ler um início do texto e aí vamos dar aquela paradinha no vídeo e você vai fazer a leitura, para que depois nós possamos conversar sobre algumas atividades que nós temos que resolver. A professora lê um pedaço, você continua, certo? A professora quer contar também que na época que foi escrita essa reportagem, os jornais da época eles estavam repletos de notícias sobre essa crise de abastecimento de água que ocorreu em São Paulo. Então, essa é uma informação muito importante para que a gente possa relacionar, né, e entender que essa reportagem foi realizada, certo? Uma outra coisa que é importante, fica de olho nas imagens também. As imagens, elas nos contam muito a respeito desse texto. Então, relaciona aí o texto escrito com o texto imagem. A professora vai começar a ler e você vai continuar. Página 56. Leia a reportagem a seguir para saber como isso é possível. Sábado, 28 de fevereiro de 2015. Folhinha, Folha de São Paulo. Chuva de ideias. Alunos constroem de cisternas para armazenar água da chuva, a engenhoca para as privadas. Júlia Barbon, Rafael Gomes, de São Paulo. Com a grave seca nas represas de São Paulo, o tema da falta da água transborda nas escolas, dentro e fora da sala de aula. No Colégio Santa Maria, Zona Sul, alunos estão construindo cisternas, reservatórios para acumular água da chuva. Uma delas já é usada para regar os jardins da escola e outra foi doada para uma creche da região. Sem água, vai acontecer um desastre na cidade, alerta João Pedro Florencio, 12, que participa da experiência. Já as crianças do Colégio Santi, no Paraíso, Zona Sul, encontraram uma forma de economizar. Encheram garrafas PETs com pedrinhas e as colocaram nas caixas de descarga das privadas da escola. A engenhoca faz com que menos água seja utilizada a cada vez que a descarga é acionada. Em Pinheiros, Zona Oeste, a escola Aprendendo a Aprender, que já sofre diariamente com a falta da água, usou o próprio hidrômetro, aparelho que mede o consumo,
para alertar os alunos e reduzir o desperdício. A gente anota os gastos do colégio todos os dias e, no final de cada mês, faz um gráfico, explica Ana Júlia Passini, de 11 anos. A menina resolveu levar o ensinamento para casa. Falei para minha mãe, que é síndica do meu prédio, pedir para os moradores economizarem. Um mês depois, a conta veio bem mais barata. Beatriz Rosen, 12 anos, do Santa Maria, convenceu a família a economizar a partir de uma dica que ouviu nas aulas. Nós, agora, temos o hábito de guardar em um balde a água que cai antes do chuveiro esquentar. Usamos na descarga e para lavar o quintal, conta. São lições de casa que não podem deixar de fazer, faça chuva ou faça sol. Agora é sua vez, você vai continuar a ler essa reportagem na página 57. Você conseguiu terminar de ler o texto na página 57? O que achou? Que reportagem fantástica! Quantas ideias e possibilidades esses alunos apresentaram, essas crianças trouxeram para valorizar a água e utilizá-la conscientemente. Eles demonstraram bastante atitude cidadã, não foi mesmo? Então, nós vamos pensar um pouco mais nesse texto. Mas antes, a professora queria fazer uma sugestão, uma dica. Aluno, aluna, a professora vai fazer uma sugestão. Que tal você reler novamente todo esse texto? Anote as palavras que você não sabe, busque o significado dessas palavras, veja quando que foi escrita essa reportagem, por quem, onde ela foi publicada, enfim, dedique um tempo novamente a essa leitura. Aí depois você pode resolver as atividades da página 58 e nós agora vamos continuar a falar sobre esse texto e resolver algumas atividades juntos na página 59. Combinado? Então, lápis na mão, vamos para a página 59. A página 59, primeiro ela traz o conceito do texto reportagem. A professora já falou algumas questões, mas é importante você também reler, né? Ele traz informações, é um texto informativo, jornalístico, que a gente diz, assim como a notícia que você já estudou, mas ele tem mais detalhes a respeito do assunto que você está lendo. Geralmente, os repórteres produzem a fala de outras pessoas. Aqui você ouviu os depoimentos dos alunos das escolas. Também podem trazer de especialistas no assunto, de dados com fontes seguras, enfim. A reportagem é algo muito interessante e importante para a sua leitura, aluno de quarto ano. Então, capricha, lê de novo, ok? E agora, vamos buscar aí algumas respostas que a professora pediu para você parar o vídeo e para você reler, certo? Parou? Releu? Vamos para frente. Quem que são os autores da reportagem? Onde você buscou essa informação? A Júlia Barbon e o Rafael Gomes. Onde e quando a reportagem foi publicada? Na Folhinha de São Paulo, em 28 de fevereiro de 2015. Então, está lá na página 56 essas informações. A professora fez essa leitura. Qual é o título da reportagem? Chuva de ideias. Ela lembra muito uma estratégia chamada tempestade de ideias, que são as ideias que nós vamos colocando no papel a respeito de um assunto, de conhecimentos que nós temos, é bastante interessante. Então, qual que é a relação entre o título e esse assunto?
Exatamente isso que a professora falou. A chuva de ideias, né? Remete a essa estratégia. Então, os alunos, as crianças, elas tiveram ideias para preservar a água. Então, o título também traz essa referência. Veja como é importante, né, pensar desde o título. E essa expressão, ela brinca um pouco com uma atividade que é o brainstorm. Ok? Na parte central da reportagem, há uma área destinada a perguntas e respostas. As perguntas aparecem nas gotas com azul mais forte. Temos aí um exemplo, olha só. Releia uma das perguntas e sua resposta. Na minha casa tem uma cisterna que coleta a água da chuva. Posso tomar essa água? Então, essa foi uma pergunta. Diz assim, quem possivelmente fez essa pergunta? Possivelmente os alunos das escolas que estão listados, que deram seus depoimentos. E quem provavelmente respondeu? Os autores da reportagem, né? Mas eles responderam com base numa pesquisa. A gente precisa ter isso muito claro, né? Para não ficar no achismo, no senso comum. O que é o senso comum? Todo mundo dá a sua opinião, mas não busca a fonte, a informação, né? E a pesquisa e o saber aí que é o saber científico, que é importante, certo? Então, sempre buscar um especialista, a pessoa que tem esse estudo, que tem essa informação para compartilhar. Então, a gota mais escura é a pergunta, a gota mais clara é a resposta. Aqui você vai reler a seção de perguntas e respostas e encontrar um erro. Tem um erro aí. Será que você vai conseguir encontrar? Tenta. Depois nós vamos ver lá na nossa aula de revisão se você conseguiu ou não, certo? Então, de que modo você poderia informar a folhinha a respeito desse erro? Você vai escrever uma carta para o jornal, né, comunicando desse erro? Mandar um e-mail? O que você faria nesse momento? Vamos ter ideias. 16. Releia a pergunta que está incompleta, analisando a resposta dada a ela. Qual seria uma possível continuação da pergunta? Escreva aqui. Em fevereiro, choveu bastante em São Paulo. O problema da falta da água? Pensa aí e completa. Depois a gente vai conferir. A professora quer que você faça algumas atividades sozinhas e outra a gente já aproveita e faz juntos, certo? Mas não esqueça de deixar tudo pronto para a nossa aula de revisão, que nós vamos fazer a correção dessas atividades. Muito bem, então, atividade 18. Na reportagem, há duas fotografias. Qual que é a função delas? Lembra que a professora falou? Fica de olho nas imagens. As fotografias são importantes. Qual que é a função? O que é a imagem? A imagem vai ilustrar. Ela conversa com o texto escrito e chama a atenção do leitor, faz relação. Então, ela complementa informações, ela ilustra, ela faz você imaginar, né, o contexto, o que está tratando aquela reportagem. Então, você busca informações nesse texto, certo? Aí, na letra B, fala de duas fotografias que apresentam as legendas. Mas somente uma delas é necessária para entender a foto. Vai lá, volta na foto 1, na foto 2. Veja que na segunda fotografia, o que tem lá? Ela indica o quê? O nome das pessoas da foto, né? E explica o que mais há na imagem. Pronto, fechou. A segunda, então, veja só. Como é importante a imagem, porque além da tua interpretação, do teu entendimento, da colaboração, a própria foto, agora que a professora vai te dar a dica aqui, hein? A própria foto traz informações, tá vendo? Então, sempre contribui com a sua compreensão do texto, ok? Então, deixei atividades para você resolver como tarefa de casa e vamos fazer a correção na semana de revisão.